Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live hoje com o professor Guilherme. Nós vamos aguardar o pessoal entrar alguns segundinhos para depois começar a falar do nosso tema. Enquanto isso, nós estamos... gostaria de um retorno do pessoal que já está nos assistindo, se o áudio estiver bom. E gostaria de saber de onde que são os nossos ouvintes de hoje. E fiquem à vontade para fazer perguntas durante a nossa live que a gente vai respondendo depois ao longo da nossa conversa. Lembrando que a live de hoje ela vai estar disponível no YouTube e nos podcasts a partir de segunda-feira. Hoje o Christian e a Roberta estão na Sonaf, participando lá do evento. Talvez depois o Christian vai tentar dar um alô pro pessoal aqui também, mostrar um pouquinho do nosso stand. Quem tiver lá pode dar uma passada no stand e conferir que tem uma surpresa lá, tem umas novidades bem legais. Então era isso aí. Eu então sou o Rodrigo, sou representante comercial da Kinetec e estou aqui hoje para acompanhar o Guilherme nessa nossa conversa sobre cinética da corrida e o consumo energético. Então, Guilherme, podemos iniciar um pouquinho. Tu pode contar para a gente de onde surgiu essa pesquisa, como é que tu trouxe esse artigo para a gente? Muito bem. Então tá, obrigado, Rodrigo, por me receber. Então vocês viram que hoje o Christian não tá, e o Rodrigo é que vai tocar a barca hoje da nossa live. Pessoal, o estudo que eu trouxe hoje e que vou apresentar para vocês depois, a gente vai passar para vocês aí nas redes para vocês baixarem, se chama Influence of Step Length and Landing Pattern on Patellofemoral Joint Kinetics During Running. Ou seja, é a influência da cadência e do padrão de pisada nas forças de contato patellofemoral durante a corrida. Tá? É um estudo de 2015, estudo recente, publicado no Jornal Escandinavo de Medicina do Esporte. Então é um jornal de bastante prestígio, né, muito lido, que eu recomendo para todos vocês fazerem aí a sua leitura para também crescer um pouquinho seus conhecimentos na área, tá? Esse estudo ele foi publicado pelos autores Wilson, Hitchcliffe e Meerdon, da Universidade da Carolina, dos Estados Unidos, certo? Que trabalham num centro de medicina esportiva lá da universidade. Bacana. Qual a motivação deles para fazer esse estudo, Guilherme? Conta um pouquinho para a gente, então. Então, esse estudo ele foi realizado para avaliar as forças de contato patellofemoral, né, que é o nosso assunto que a gente vai tratar hoje. O que acontece? A gente tem tratado bastante aqui quando a gente fala de corrida, principalmente das questões que envolvem a lesão, né, e as dores. E muitas lesões têm relação com a força com que a patela entra em contato com o fêmur, que nós chamamos de força de contato fêmuro-patelar, né? E o que acontece? Essas lesões, elas aparentemente têm associação com esse tipo de força. Eles queriam avaliar o quê? Se diferentes formas de correr poderiam ser capazes de mudar essa força. Claro. E existem estratégias de corrida que podem alterar essas forças intraarticulares? Assim, como essa força intraarticular, ela depende da forma que a gente corre, diferentes coisas que a gente faz pode ser capaz de alterar as forças intraarticulares, né? O mais tradicional é o fortalecimento muscular, né? Então, quando a gente fortalece um determinado grupo muscular, a gente consegue mudar a forma como que as forças dentro do nosso corpo interagem. Não é assunto de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas questões de grupamentos musculares quando a gente entrar no tópico de eletromiografia, mas essa é sempre uma estratégia muito, muito interessante. E as outras estratégias, as mais tradicionais, são a questão da cadência, que nós comentamos na nossa live de variáveis espaço-temporais. Certo. Quem não assistiu essa, por favor, assista, está bem interessante, porque a gente trouxe um artigo de revisão muito extenso sobre cadência e as influências que ela tem no nosso corpo. E a outra forma é mudando o padrão de pisada, né, que é uma coisa que está sendo bastante discutida atualmente, entre o padrão de pisada de retropé e o padrão de pisada em antepé, ou seja, o padrão de pisada em calcanhar e o padrão de pisada
em ponta durante a corrida. Sim, a gente percebe, nós que trabalhamos mais no setor comercial, a gente percebe que tem muita gente entrando com essa busca, com essa preocupação sobre a questão da pisada, então. E como eles fizeram para investigar essa questão? Assim, o que eles fizeram, tá? Primeiro, eles juntaram um grupo de 20 pessoas para serem coletadas num laboratório tridimensional, né? A gente já comentou aqui sobre os equipamentos que um laboratório 3D envolve, né? Que são câmeras infravermelho, né? A plataforma de força, para fazer essa avaliação. E eles avaliaram essas 20 pessoas em 6 situações diferentes, né? Primeiro, padrão de corrida normal da pessoa. Se ela corria em antepé, ela permanecia correndo em antepé. Se ela corria em retropé, ela continuava correndo em retropé. E velocidade confortável, né? Então, a forma como ela corre tradicional. Aí, eles adicionaram 2 variáveis. A primeira variável, aumentar a cadência. Então, eles aumentaram a cadência em 10% ou diminuir a cadência. Então, eles fizeram cadência aumentada, cadência normal e cadência reduzida. E cada uma dessas 3 situações, eles avaliaram com a estratégia de corrida contrária que a pessoa apresenta. Então, se a pessoa corria em antepé, eles pediram para a pessoa correr em retropé, e se a pessoa se ela corria em retropé, eles pediam para ela correr em antepé. Então, eles mudavam a forma que a pessoa corria. Então, são 2 tipos de pisada e 3 tipos de cadência, né? O que totalizou 6 situações coletando essas 20 pessoas. Claro que antes teve todo um aquecimento, um preparo dessas pessoas, né? Mas foi essas 6 situações para avaliar o efeito da pisada, da cadência e das 2 coisas misturadas, né? Porque eles avaliaram as 2 cadências nas 2 pisadas. Legal. E quais são os conceitos importantes que esse artigo nos traz, Guilherme? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o que é a força de reação do solo. Bom, lá na nossa aula de marcha, a gente comenta o que é a força de reação do solo, né? Ela é a força com que o chão nos empurra, né? A força de reação do solo ela vai depender de algumas coisas. Primeiro, a nossa propulsão, né? Porque ela vai agir em resposta a como a gente empurra o chão. 2, a nossa força-peso, né? Então, a força que aponta para baixo, a força que aponta para frente e para trás. E 3, a velocidade na qual a gente encontra o solo, né? Quanto mais rápido eu encosto no solo, mais forte é essa força de reação do solo por ação e reação. Exato. Só que o segundo elemento que a gente traz aqui novo hoje são as repercussões que a força de reação do solo traz no nosso corpo, né? A força de reação do solo, no momento em que ela encosta o nosso pé, ela vai gerar em cadeia uma série de outras forças de reação, né? Ou seja, a minha tíbia vai entrar em contato com o meu osso calcâneo, né? Eu vou ter a questão do calcâneo, não, mas enfim, dos ossos do pé. A tíbia vai entrar em contato com o fêmur vai entrar em contato com a pelve, né? Essas forças de contato entre os ossos, elas são aumentadas quando a gente dá esse primeiro impacto com o solo. Essas forças a gente chama de força articular, ou força osso a osso, né? Uma força de reação interarticular. E a mais importante delas, né, a que tem maior associação com lesões, é a força de reação fêmuro-patelar, né? Que é uma medida bastante interessante, porque ela é a força de contato agora entre a patela e o fêmur. Não é entre uma articulação específica, né? Mas entre a patela, que fica ali ligada ao tendão patelar, e ao próprio fêmur. Então, além da força de contato tíbio-femoral, né, que é a força intraarticular, nós temos ainda a força de contato fêmuro-patelar, que tem normalmente sido associada a lesões e problemas relacionados à corrida dos mais diversos. Certo, legal. Fala um pouquinho também dos resultados que foram obtidos com esses estudos. Então, antes de entrar nos resultados, né, eu queria pedir quem tiver aí que acene, diga se o áudio tá bom, mande perguntas, né? Sempre fiquem à vontade para interagir conosco, tá? O que eles encontraram? A questão da forma de correr, né? Em retropé ou em antepé,
ela tradicionalmente tem sido associado com a diminuição da taxa de aumento da força de reação do solo. O que acontece? No momento em que eu entro em contato com o solo, né, que o meu pé encosta no solo, se eu desenhar um gráfico da força em função do tempo desse instante em que o pé encontra o solo, a gente tem um primeiro pico. Né? A força ela sobe muito rápido, porque eu ataco o solo, o chão, né, com uma velocidade muito grande. E a força cresce muito rápido. O que acontece? Em seguida ela diminui um pouco, porque aí eu já não estou mais tão acelerado, né? Lembrando que a força de reação do solo ela depende do quão acelerado eu estou. E aí depois ela cresce de novo, porque aí eu empurro o solo para me locomover. Então ela vai depender da minha propulsão, né? Então são os três aspectos. A minha massa não muda, a minha aceleração ela é maior no começo, e no final tem uma propulsão maior, o que vai aumentar de novo a força de reação do solo. Certo. O que acontece? O padrão em antepé, ele vai diminuir dois elementos. O primeiro elemento é o pico de força de contato, né? Lembrando que aqui a gente não está falando da força de reação do solo, nós estamos falando da força de contato, né? Então, a força de contato entre a patela e o fêmur, ela é reduzida em aproximadamente 10%, simplesmente pelo fato de correr em antepé, né? Então, o simples fato de eu mudar a forma de pisar vai reduzir essa força de contato, certo, né? Em comparação ao retropé, né? Essa força de contato diminuída em 10%, ela tem sido apresentada como suficiente já para reduzir alguns desconfortos, né? A gente vai falar mais para frente sobre essa questão de forçar uma pessoa a mudar o padrão de pisada. Isso a gente tem que ter muita... Tem que ter bastante cuidado. Exatamente, a gente tem que ter muita cautela nessa coisa assim de, chegar e mudar a forma que a pessoa corre, né? Tem que ter todo um trabalho de preparação. Isso aí. Preparação, isso aí. Exatamente. Isso aí, então, a gente não deve repentinamente mudar a forma como a pessoa corre, né? Mas essa foi a estratégia que eles utilizaram. E o segundo elemento, né, foi o aumento da cadência. Então, certo, a cadência reduzida, ela aumentou a força de contato, né? Então, quando eu reduzia a cadência, as forças de contato aumentavam em até 20%. Certo. Agora, se eu aumentava a cadência, ou seja, pisava mais vezes por minuto, diminuindo o comprimento do meu passo, eu já apresentava uma redução de 15% nas forças de contato femoropatelares, né? Então, o simples aumento da cadência é mais eficaz do que a estratégia... A estratégia de trocar de passada, que às vezes pode ser bem... Pode incomodar, né? Pode ser prejudicial. Difícil, né? Com a cadência tu consegue, num prazo bem mais curto, fazer Exatamente. essa prevenção. E se tu conseguir associar as duas... Opa, desculpa, Guilherme. Aí sim que tu vai ter um bom ganho, né? Então... Exatamente. Inicia-se pelo mais... A coisa super tradicional que todo mundo faz, né, Rodrigo? Pra diminuir as forças de contato é o padrão da pisada, né? Exatamente. Só que ele reduz 10%, beleza, é eficaz. Só que o padrão de pisada ele é menos eficaz do que a redução da cadência, que é uma coisa super simples. Exatamente. Né? Não exige um super preparo, um condicionamento prévio, um reaprendizado, né? Uma questão de preparação. E aí, olha só que interessante. Eles fizeram uma coisa assim, ó. Eles mediram esse pico de força de contato entre os ossos. Como que eles fazem isso, tá, Rodrigo? Eles não colocam nada dentro do joelho da pessoa, né? Sim, perfeitamente. É porque equações matemáticas numa técnica que a gente chama de dinâmica inversa, né? Ou seja, a partir do que está acontecendo do lado de fora, a gente estima o que está acontecendo do lado de dentro, né? Então não é... Antigamente, né, se fazia isso, né? Colocava transistor dentro das articulações das pessoas para medir isso. Hoje em dia a gente deve ser bem confortável. Muito, né? Um fiozinho dentro da nossa articulação, né? Mas olha só que interessante, cara. Então, eles mediram e viram que em média reduz 10%. Só que aí eles somaram
todas as forças durante a passada, né? Fizeram uma equação lá para somar tudo. E depois somaram durante todo o percurso de corrida. Né? Ou seja, 20 minutos a pessoa correndo, e daí eles fizeram como se fosse um trabalho total, sabe? Por exemplo, se no primeiro impacto deu um total de 100 newtons de força, e no segundo deu mais 100, eles somavam os dois, dava 200. Tá? Então eles foram somando. E essa soma total, ou seja, o estresse cumulativo total foi ainda maior, foi 20% reduzido, né? Quando a gente aumentava a cadência. E com o padrão de antepé também girou em torno dos 10%. Então, além de uma questão pontual, ou seja, de cada passada eu ter a força reduzida, o estresse longitudinal, né, desse tempo todo correndo, ele foi reduzido em 20%, que é bastante significativo. E aí, né, como foi um estudo com 6 situações diferentes, o efeito combinado. Utilizar o padrão em antepé, associado ao aumento da cadência, aí a gente tem um aumento, né, somos 2, 15 mais 10, deu certinho, 25% de redução nas forças de contato, que é uma redução muito importante, né? É bastante... Que traz um ganho bem interessante, por exemplo, um atleta que está querendo partir de um momento de treinamento amador para um semi-profissional, onde vai correr 5, 6 vezes por semana, então é um ganho bastante interessante. Bastante interessante. Trabalhado. E como isso interfere na prática dos profissionais agora? Vamos falar um pouquinho dessa questão que a gente está entrando. Tá. Assim, é importante a gente destacar que a gente não deve sair assim mudando a estratégia de corrida de todo mundo de uma hora para outra, né? Existem atletas que conseguem, entre aspas, né, escolher a forma de corrida, né? Hoje em dia, com esse lance de análise de vídeo, né, que as pessoas têm feito nas maratonas, né, nas corridas de rua, a gente vê que tem atletas que começam com um padrão de corrida e terminam com outro, né? Então, dependendo do nível de preparo, isso pode ser uma estratégia utilizada pelo próprio atleta, né? No momento que eu tenho mais condicionamento ou não, eu posso escolher um padrão de pisada e depois, né, autodeterminar, né? Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, o músculo que é mais importante atenuador de impacto durante a corrida é o quadríceps. Ele é a grande mola do corpo para impacto, né? Se a gente tem um atleta que está apresentando sintomas de alguma lesão que tenha relação com a força de contato femoropatelar, que são a dor anterior do joelho, o estresse da banda iliotibial, algumas outras lesões que tenham dor nesta região, né? O primeiro passo, na verdade, é a gente tentar o condicionamento, né? Por exemplo, o fortalecimento do quadríceps femoral, né? Afinal de contas, ele é uma mola super importante para dissipar essa força que chega nos membros inferiores, né? Então, vamos fazer essa estratégia um pouquinho mais conservadora, né? A pessoa já desenvolveu toda a corrida dela, não vamos mudar de cara, né? Vamos ver se é só uma questão dela não estar utilizando a musculatura adequadamente. Então, fazer exercícios parecidos com a corrida, em que eu use muito quadríceps para tentar ativar esse músculo e tornar ele mais forte para amortecer a corrida. Perfeito. Né? Isso os treinadores já, enfim, sabem muito bem, né? Se essa estratégia não funcionou, aí a gente parte pro segundo passo, né? Que é o quê? Aumentar a cadência. É muito simples, né? A gente já falou isso várias vezes, né? Teve insistindo tanto, lives falando já do aumento da cadência, de como realizar, né? Tu explicou esses dias as formas. Isso aí. Então, o primeiro passo, ele é muito simples, sabe? E é uma estratégia tão eficaz, né? Reduzir com 15% a força de contato entre os meus ossos é um ganho interessante de se ter, né? Quando a gente fala de estresse articular. Se aí o aumento da cadência não
não funcionar, aí a gente parte para a questão da alteração da pisada. Certo. Perfeitamente. Que daí sim, no terceiro momento, a gente tenta fazer essa parte mais, que pode ser um pouco mais agressiva, né? Uhum. Pode gerar outros. Então, bacana, interessante essa linha de pensamento aí. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Sandro, tudo ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo em ordem. Ok, certo. Mais alguma coisa que tu gostaria de comentar, Guilherme? Então, nessa questão do padrão de pisada, o que acontece? Quando a gente parte para essa intervenção mais menos conservadora, né, mais radical, aí a gente diminui a importância do quadríceps como um importante amortecedor e passa a utilizar o tríceps sural como contribuinte para o amortecimento, né? E aí está uma questão importante, porque uma pessoa que corre em retropé, ela não está acostumada a usar o tríceps em todas as passadas, né? E aí a gente pode entrar numa situação de overuse, né? A gente tem vários relatos de pessoas que mudaram de padrão de pisada, né? Sem nunca ter corrido em antepé, e desenvolveram lesões sérias na região da panturrilha. Porque tu começa a usar demais uma musculatura que tu não estava acostumado. Exatamente. Então, bastante cuidado para primeiro condicionar bem essa musculatura para depois, né, imprimir um ritmo de treinamento mais pesado para esse atleta. Isso aí. Então, é interessante primeiro condicionar a pessoa antes de mudar esse padrão de pisada, perfeito, né? Perfeito. E fazer uma mudança que seja mais com mais aos poucos, né? Uma transição mais suave, né? Sandro, temos uma pergunta aí? O Christian tá pronto para entrar. Quando quiserem, eu coloco ele ao vivo. Tá ok. Então, antes de eu passar a mensagem final desse artigo, eu acho que a gente pode ir conversando com o Christian. O que tu acha, Rodrigo? Pode ser. O Christian tá ao vivo lá de Fortaleza do Sonaf, então vamos ouvir um pouquinho. Vamos ver como é que tá esse evento, né? Isso aí. Peraí. Vamos lá, fazendo a ligação, né? Telefona para ele aí. O Christian tá num congresso lá com um stand muito bacana da Kinetec, onde eles estão fazendo as avaliações do salto, né, Rodrigo? Como é que funciona isso aí? Eu vi que tinha um monte de gente postando no Instagram, pulando para tudo que é lado. O que tá acontecendo lá? A gente montou um stand lá justamente para mostrar um pouquinho do teste de saltos com o D-Walk na prática. Uhum. Então, quem estiver passando por lá, participando do evento, pode passar lá, conhecer um pouco, realizar o teste, e tem algumas surpresas lá para quem for fazer o teste. Verificar lá. Que legal. Isso aí. Né, o pessoal tá compartilhando bastante a avaliação dos saltos, porque ela dá um resultado bastante interessante, né? A gente já falou em outras lives. Tem o curso de biomecânica do salto, né, que a Kinetec oferece, onde a gente desenvolveu ali essa questão da avaliação do salto, que é considerado um teste de avaliação de maior estresse, né? Que permite impor ao nosso corpo um estresse maior que o da corrida, né? E assim a gente consegue forçar, entre aspas, o atleta a errar o gesto, né? E aí uma coisa que ele não erra na corrida, ele vai errar no salto, e a gente consegue identificar os déficits musculares, os problemas técnicos do atleta, mesmo que eles não sejam aparentes durante a corrida. Bacana. Né? Então, quem tiver interessado em aprimorar a sua avaliação da qualidade da corrida, recomendo buscar ali no site da kinetec.com.br, né? Isso. O curso de saltos, biomecânica dos saltos verticais, que é bastante interessante, né? Tem uma gama imensa de variáveis a serem observadas. E também, quem ainda quer começar aos pouquinhos, pode buscar uma planilha que eu desenvolvi para a pessoa já começar hoje a fazer a avaliação de salto. Então, é uma checklist, né, onde você só clica ali, e vai fazendo a avaliação do salto sem muito conhecimento, né? Só, isso aconteceu, daí já aparece. Bem tranquilo de trabalhar, bem bom. Já consegue ter um resultado interessante com a série de resultados quantitativos. Exatamente. Também. Como é que a gente está aí, Sandrão? Estamos conseguindo fazer a ligação? Não, algumas dificuldades técnicas. Dificuldades técnicas? Vamos prosseguindo que assim que for possível lá. eu aviso. Maravilha, perfeito. Então tá. Tu
quer dar a mensagem final, então, Guilherme, mais alguma consideração? Então, Sobre qual que é o assunto? a mensagem final desse artigo, né? Antes do Christian entrar agora. Assim, é uma coisa que é muito importante, né? Que é quase uma lição de vida, assim, para quem trabalha com corrida, é que, assim, a gente não deve simplesmente correr para se condicionar. É muito interessante a gente primeiro condicionar o corpo antes de correr. Exatamente. Né? A corrida ela é um gesto estressante, né? Ela estressa o nosso organismo. E se a gente corre inadequadamente, alguns elementos podem aparecer prejudicando o desenvolvimento adequado da pessoa. Né? Então, deixem que quem está começando a correr agora, né? Deixe que a pessoa desenvolva o seu padrão de corrida, né? Não force um padrão, né? Isso não é interessante, porque cada sistema se desenvolve, né? Cada pessoa aprende de uma maneira e no corpo não é diferente, né? O nosso corpo, ele aprende um movimento de cada pessoa à sua maneira, mas faça além da corrida a questão do condicionamento físico, treinamento de força, mobilidade, flexibilidade. Importantíssimo, né, para manter um bom desempenho, né? Exatamente. Uma corrida segura, né? Por mais que a corrida não exija grandes amplitudes de movimento, por exemplo, mobilidade é um fator super relacionado com lesões. Pessoas com pouca mobilidade têm uma chance muito maior de apresentar lesões, né? E também a corrida não é uma coisa assim que eu preciso de muita força para fazer, né? Não é que nem um exercício de musculação em que a pessoa põe 30, 50 quilos e faz um exercício, né? A corrida é o peso corporal, só que a força também tem uma grande associação com lesões, né? Então, olha só que interessante, o meu corpo ele tem que ser mais forte e mais móvel para poder fazer a corrida, Exatamente. né? Então, esse é o primeiro passo, mobilidade e força. Depois que a pessoa já aprendeu a correr, né? E aí começarem a surgir sintomas, se começarem, né? Que bom se não surgiu nada, né? Perfeito. Se começarem a surgir sintomas, aí a gente vai optar pelas mudanças de padrão de corrida, né? Onde a primeira mudança que se recomenda é a cadência. Normalmente, a cadência ela é assim disparada, um dos fatores mais interessantes para se reduzir sintomas durante a corrida. Então, aumentar a cadência, diminuindo o comprimento do passo. Se também não funcionar, você aumentou a cadência, a pessoa continua com aquela lesão recorrente, dores durante a corrida, bom, aí a gente vai fazer um condicionamento específico para ver se a qualidade da corrida da pessoa não apresenta nenhuma outra alteração. Se não tem alteração, aí a gente pode partir para o treinamento da região da panturrilha para a mudança do padrão de corrida para a corrida em antepé, né, que é a corrida na ponta dos pés. Lembrando que isso tem que ser gradual. Eu vou fazer algumas sessões com um padrão de corrida natural, outras sessões incluindo numa parte do treinamento a corrida em antepé, exercícios preparatórios para a região do tríceps sural e assim por diante, né? Recomendo novamente o curso de saltos, onde eu apresento sugestões de exercícios para cada um dos déficits musculares que a pessoa pode apresentar durante a corrida. Perfeito. Inclusive, treinamentos específicos para a região da panturrilha, né? Para o tríceps sural. Para que o treino seja o mais aplicado possível à modalidade praticada pelo atleta. Perfeito. Sandro, Muito como é que a bom. gente está aí? Nós não conseguimos fazer a transmissão com o Christian, mas ele mandou um oi lá de Fortaleza, do Sonaf. Ok. E nós temos um comentário aqui do Rino Laboratório. Opa! Ele fala, tem um atleta que corria sem preparação física adequada. Uhum. Ele corria em retropé e se queixava de muita dor na face anterior da patela. A estratégia foi buscar ativar o tríceps sural. Perfeito. Olha só que interessante. Então, o pessoal que trabalha com corrida já vê isso recorrente, né? E aqui a gente está trazendo um embasamento que justifica essas intervenções, né? Por que o antepé é tão interessante nessa questão? Porque ele vai reduzir as forças de contato, né? Assim como a cadência. Então, é interessante que o profissional ele não saiba somente a intervenção e o resultado. O mecanismo... Exatamente. Isso aí, né? a transição até
conseguir chegar nesse resultado esperado, né? Exatamente. Então, Importante. o mecanismo que envolve aquela corrida, ele é fundamental de ser compreendido, né? E aqui a gente está falando hoje da cinética, que são essas forças de contato interarticulares. Tem mais perguntas, Sandro? Não, mas o Rino fez um outro comentário aqui. Estamos tentando ajustar a pisada com ativação do quadríceps para reduzir o estresse do movimento. Olha só, então quadríceps, importante amortecedor, Exatamente. que também pode contribuir. Parabéns pela iniciativa de trabalhar o condicionamento com os dois amortecedores mais importantes durante a corrida, o quadríceps e o tríceps sural. Com certeza vai ter êxito na intervenção. Parabéns. Isso aí. Muito Mais bom. comentários? Não, por enquanto é isso de comentários. Então, Rodrigão, Ok. indo pro fim? Isso aí, então, com isso a gente chega no final da nossa live. Eu só gostaria de lembrar, então, que essa live vai estar disponível no YouTube e nos podcasts, na Spotify e no iPhone também, a partir de segunda-feira. Então, quem perdeu alguma parte ou não pôde comparecer, vocês podem, então, estar enviando esse material para colegas, amigos, para poder estar dando uma complementada no trabalho de todo mundo. O Christian não conseguiu entrar com a gente lá de Fortaleza, mas então deixou um abraço e muito obrigado a todos, eu acho que era isso. Opa, temos uma pergunta? Temos. A Caliandra perguntou, vocês têm algum curso sobre corrida? Então, Caliandra, olha só que legal. É o curso que a gente está justamente aquecendo vocês aqui com essas lives, porque é um curso que tá para sair, né? Se você mora aqui em Porto Alegre, você pode passar lá você entra em contato comigo ali no Instagram, se você mora em Porto Alegre, que eu vou dar um curso presencial na área da corrida amanhã. Mas em breve a gente vai ter o curso todo baseado em literatura científica, né? Sobre biomecânica da corrida. Ainda não, por enquanto apenas da avaliação de maior estresse, que é os saltos, né? A corrida ainda não. Mas se você quiser lá no site da Kinetec, nas redes sociais também, você procura sobre a avaliação do salto, que ela é o teste de maior estresse para a corrida e para qualquer outra modalidade, né? Para o vôlei, para o basquete, enfim, para todas as outras. Sandro, mais comentários? Ela respondeu, por favor, vem para Recife. Olha aí. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente passa aí. E o Rino Laboratório agradeceu por compartilhar o conhecimento conosco. Imagina, é um prazer a gente estar agradece aqui. a participação. Então tá, vamos encaminhando para o fim. Tchau, pessoal. Tchau, muito Bom obrigado. almoço para todos. Bom almoço, boa sexta-feira.